tão válida quanto as pessoas que eu citei agora, que tem muito mais estofo de Condema do que eu. Mas é o que eu consigo enxergar como um cidadão que trabalha na iniciativa privada como eu vejo a postura de quem quer tirar proveito em cima da administração pública. Eu acho que a gente tem que pensar muito, muito, muito para ver o caminho que nós vamos ter que seguir agora. Com relação à funcionária que a prefeitura cedeu, eu gostaria de dizer aqui que eu acho assim, nós temos que também tomar cuidado, porque está colocando o lobo para cuidar do cordeiro. Então, a gente deve aproveitar o conhecimento que ela tem, do nosso ponto de vista do dia a dia do Condema, né? E não dela definir uma política, porque nós temos que tomar esse cuidado, porque é a Secretaria do Verde que está colocando alguém para trabalhar dentro da nossa estratégia. Ou seja, está plantando alguém e falando assim, olha, você tem que induzir esse pessoal a fazer isso. Pode ser até que não seja essa a intenção, mas a priori, pelo que a gente está vendo da postura da administração pública, que é uma continuidade de uma administração que já vinha botando cupim nessa árvore do Condema, a gente precisa tomar muito cuidado, então. Né? É isso. Marilene, posso falar só um pouquinho sobre isso? Que eu não queria ter dito isso, porque você falou que o cara é meu amigo. Eu ia estar defendendo o amigo aí, né? Mas não é tão amigo assim, é que eu o conheci ele prestando trabalho para a gente, né? E eu vou na linha do Glauco. Eu acho que essa pessoa, nem conheço, que ela não fique com raiva de mim por eu estar dizendo isso, mas a isenção dela é questionável, é muito questionável, né? Porque o nosso planejamento pode nos levar a ações que vão de encontro aos interesses da secretaria. Com certeza, muitas irão, né? Então, eu questiono essa isenção. Não sei, eu acho que é bom rever isso. E só complementando o que o Glauco disse, dessa briga de cachorro grande, eu acho que o cachorro grande é o Condema. A questão meio ambiente está muito em pauta. Eu não preciso dizer isso para vocês, vocês sabem melhor do que eu quão é importante o meio ambiente hoje na política internacional, né? Você vê o que está acontecendo no nosso país aí. Isso vai ter consequências, já está tendo. Da mesma forma, a força que o Condema tem, há um tempo atrás eu não falaria isso, porque eu sei que tem várias pessoas aqui que fazem parte do governo, mas eu já estou com o cabelo branco, então eu vou falar o que eu penso, vou ser bem real aqui na minha fala. Nós temos uma força política enorme, é que a gente não está utilizando isso. Se a nossa presidente for aí na imprensa, vai na CBN, diz o que está... Só peça um minuto só e diga o que está acontecendo. Diga que a gente não está sendo respeitado, mas fala isso na CBN. Não precisa levar para o Ministério Público. O político tem muito mais medo da imprensa do que do promotor público. Entendeu? Isso eu tenho certeza. É muito mais rápida uma ação política junto à imprensa do que a gente tentar aí chamar o promotor para vir aí, acabar as férias dele, ele vir aqui para resolver alguma coisa. Eu acho que é mais rápido a gente atuar nesse sentido. E se resolverem fazer isso, tem o meu apoio. Eu posso só comentar isso, Glauco, que ele falou. Eu concordo que a gente deva sim fazer essas articulações com a imprensa. Não é difícil a gente conseguir. Pessoalmente, eu acho que nós estamos, como grupo, nos fortalecendo muito a cada reunião. E esta reunião de hoje, para a qual eu vim com muita fragilidade pessoal, eu vejo que a reunião está sendo muito intensa. E eu valorizo, então, o que é o coletivo, né?
Nós temos um coletivo de pessoas aqui altamente preparadas, com bons princípios, com princípios claros, lúcidos e com boas intenções, né? E eu acho que a gente pode se fortalecer nisso. Eu vou me dar um pouquinho mais de só até que a gente chegue a falar com a imprensa. Vamos tentar ver se nós, nos grupos, nas câmaras, por exemplo, a Câmara Técnica, que vai falar em seguida, que é a do licenciamento ambiental, ela ainda não pegou ritmo, né? Eu acho que a gente precisaria ter todas as câmaras e as comissões com um pouco mais de ritmo para que a gente possa daí, com essa força muito integrada, né, de todos juntos, a gente ir para frente. Porque cada um dos tópicos que aparecerem vai refletir num assunto muito debatido e estudado numa das câmaras ou numa das comissões. Então, a gente terá pessoal que já se debruçou sobre os assuntos, já tem uma avaliação mais completa e organizada, porque também o que nós vamos precisar é ter um pouco mais de sistematização de cada questão. Vamos dizer, vou pegar a questão do PROAMB, que o rostinho da Ângela está me aparecendo aqui na figurinha. A gente talvez precise ter um grupo de trabalho para estudar junto com a Ângela as questões do PROAMB. E não só ela, veja só como ficou por todo esse tempo apenas uma pessoa do CONDEMA vai ao PROAMB, participa de uma reunião como única representante. Não, a gente precisa que ela seja representante, porque isso é o legal. Porém, ela tem que ter, dentro desse nosso grupo grande, base de referência, base de discussão, grupo para trabalhar as grandes questões. Algumas, a grande maioria, ela já identificou, mas outras podem surgir, porque outros têm outras percepções, não é? Então, a gente precisa que o nosso representante, junto ao PROAMB, esteja forte naquilo que tem a ver com a base política do CONDEMA. O nosso representante, junto ao Ares PCJ, esteja lá, não como pessoa, individualmente, mas que ele consiga ali refletir o que o colegiado todo fala, não é? Então, voltando agora só ao planejamento, eu gostaria de dizer apenas o seguinte: não sei a impressão do Glauco e do Jefferson, que fizemos juntos a reunião com a moça. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu penso que a preparação da moça é bastante incisiva. Não sei se eu quero usar as próprias palavras, mas deixo para o Glauco e o Jefferson comentarem, tá? Sobre eu não tenho certeza, aliás, eu não acho que ela estaria, se a gente der a liberdade para as articulações, se a gente fizer as leituras que ela até indicou para nós, penso que será um planejamento estratégico muito articulado com aquilo que nós pensamos. Por favor, Glauco, desculpa que eu atrapalhei a conversa, mas, como eu falei, na minha fragilidade individual hoje, eu estou vendo que essa reunião de hoje é muito forte e intensa. Apesar de você ser a professora, hoje você deveria ter faltado a aula, é isso? É quase isso. Não, o que eu quero completar, Amoroso, é o seguinte, e pode ser até que eu tenha me expressado errado. Quando ela se apresentou, o que ela apresentou a respeito do conhecimento dela e do que ela fez dentro da administração pública impacta pela positividade e a grandiosidade do que ela fez. O pouquíssimo que eu consegui ler das duas propostas que ela apresentou, ela está se baseando em literatura técnica mesmo. Então, quando eu coloquei que a gente deveria ter um cuidado quando essa pessoa está se propondo ao planejamento
participar da elaboração do planejamento estratégico do CONDEMA é assim, o que nós precisamos tirar é o néctar do que ela tem a passar para a gente e saber separar o que não é interessante disso tudo, porque pode ser que ela esteja sendo plantada pelo conhecimento técnico e pelo viés político que ela possa ter, mas pode ser que ela esteja sendo plantada apenas pelo conhecimento técnico. A experiência que a gente tem e as informações que a gente tem da administração pública é que nunca as coisas são feitas de uma maneira altruísta, sempre existe um outro objetivo atrás. Então, é apenas para a gente ficar esperto com isso, porque pode ser que até mesmo ela não perceba essa manipulação. E a gente tem que ter essa expertise para conseguir identificar isso, e que vai ser até útil para a gente identificar isso quando a gente for tratar com os outros escalões, que são cobra muito mais criada, né? Tratar com o Rogério, tratar com o Rostini, com a base de sustentação da prefeitura. Foi isso aí que eu quis dizer, não denegrindo nem ela, nem o trabalho, nem o conhecimento dela. Acho que a Ângela está querendo falar depois. Jefferson, eu ia dar encaminhamento para a sugestão de juntar o PROAMB com vocês. Se você quiser complementar esse assunto da funcionária, acho melhor você falar antes. Tá bom, então. Eu quando eu participei da reunião, né, como já o Glauco e a Marilena já falaram, eu achei também o background lá da Milena uma coisa muito interessante. Ela passou já a bibliografia, algumas coisas eu conheço, porque eu sou colega de departamento de instituto, né? Um dos autores que ela cita, uma pessoa que eu respeito intelectualmente, que é o professor Renato Dagnino, né? Então, eu achei que realmente isso que o Cláudio está colocando. Tecnicamente, ela é muito boa, preparada, ela nos ofereceu várias possibilidades diferentes de planejamento. Talvez é isso que a gente tem que discutir aqui, né? O que a gente pode pegar das propostas que ela fez, né? Ela nos enviou 2 propostas diferentes de planejamento, mas claro, a gente, nesse processo de planejamento que ela propôs, né, é uma coisa assim que a gente precisa estar muito bem preparado e sabendo o que a gente precisa, não necessariamente o que a gente quer, que eu acho que a gente ainda não tem isso claro enquanto grupo aqui, né? Nós estamos tentando chegar num denominador comum para isso. Mas eu acho que essa reunião e essa apresentação que a gente acabou fazendo e as falas que ela acabou despertando foram muito interessantes no sentido em que mostra que a nossa ação, ela tem que ser uma ação muito sagaz, né? A gente não pode, a gente tem que bater, né? Bater firme na hora de bater, mas a gente tem que saber a hora de se aproximar para conseguir bater. Então, talvez essa aproximação, principalmente com os extratos técnicos da fritura, tem mostrado que muitos deles são, enquanto técnicos, né, são muito próximos e são muito... a gente consegue se entender em termos do que a gente precisa, em termos de CONDEMA, em termos do trabalho deles lá. Acho que existe uma aproximação, né? Então, eu acho que em termos de ideal eles são bastante conectados. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente poderia inclusive ajudar na tarefa deles, que a gente já conversou nas últimas reuniões, né? Por exemplo, eles têm muitas demandas que não são devidamente cumpridas lá, para eles fazerem o planejamento de forma adequada. A gente pode, enquanto conselho, né, pressionar para que a Secretaria do Verde e a Prefeitura, né, possam dar condições adequadas para que eles façam o trabalho deles de planejamento da maneira mais adequada. Então, é uma mão né, é uma via de 2 mãos aí que a gente tem que aproveitar, mas eu também concordo que a gente não pode ficar de bobinho nessa história. Eu acho que
enquanto a gente está fazendo lá as tratativas, a gente pode muito bem estar questionando eles fortemente, seja por meio de algum documento, de alguma fala na imprensa, de alguma outra coisa assim. Eu acho que não é uma estratégia única, nem só sair dando soco, nem só sair dando beijo. Acho que tem que ser uma coisa meio mistura das duas, né? Para que a gente consiga fazer com que a gente conseguir a confiança dessas pessoas e que a gente consiga também fazer com que se impor, né, para as chefias delas, que aí são uma coisa mais política que está agindo. Eu posso até estar sendo meio ingênuo nessa minha posição, acho que estou, porque eu sou, mas eu acho que uma boa estratégia seria a gente pensar num meio termo entre essas duas questões. Vocês viram que a gente tem uma oferta aqui do Carlos Alexandre. Vocês leram? Leia aí. Tá. Leia, Jefferson, para ele. Olha só. Então, podemos discutir. Véio. Acho que é interessante mesmo. Bom. Tá a expertise aí na mão, né? Pois é. Vocês acham que a gente não tem condição de decidir nada hoje, então, né? Só um minuto, presidente, para mim, filho. Sim. Só a título de contribuição, eu coloco à disposição de vocês 2 aspectos. A gente faz planejamento estratégico para a gestão de conflito ambiental de comunidades, atuo para empresas aí de grande porte no Brasil, e a experiência nossa no Conselho. Acho que fazer o planejamento através de uma representação que não tenha vínculo com o governo não impede de que durante o desenvolvimento do planejamento nós não tenhamos algumas conversas de afinidade em cima do planejamento da própria Secretaria do Verde, para que haja uma simbiose dos planejamentos e que a gente apoie as boas iniciativas da política ambiental, que são importantes, que a gestão está pautando, né? Mas que a gente também corrija e dê norte para aperfeiçoamentos e para a inclusão daquelas pautas que a gente está percebendo aí que estão ficando a Deus dará, né? E aí, como você colocou muito bem, entre tapas e beijos, né? A gente vai ter que ser assim, respeitoso, não se trata de personalizar nada contra absolutamente ninguém, é uma questão técnica e é prerrogativa do Conselho de Meio Ambiente e não se discute. Ele tem a prerrogativa, está na lei, temos a garantia constitucional, então eu acho que a gente tem que fazer valer no diálogo. Passou do diálogo, não deu certo, a gente exige dentro de um outro formato. E aí, claro, o pleno delibera aquilo que ele entende que é o formato ideal, né? Terminamos por agora? Diga, Glauco. Só um minutinho, por favor, Ângela. Eu gostei. Conclua, porque eu tenho uma questão aqui que é paralela. Eu gostei demais dessa proposta do Carlos. Eu acho que para o Condema ela é interessantíssima, porque a gente vai ter condição de fazer uma apuração de assim, nós vamos ter uma proposta de estratégia vinda da administração pública, que é o modus operandi deles, e uma proposta de estratégia vindo de quem faz para o privado, que é o caso do Carlos. Então, nós vamos conseguir entender o que é velocidade, que é o trabalho do Carlos, com os problemas da morosidade da administração pública que vai ser trazido pela Milena. Se eu puder dar se tiver que votar hoje, o meu voto é esse aí, ó. É Carlos e Milena. Do Carlos. Mas você sugere que sejam 2 planejamentos, um após o outro? Até porque eu tenho certeza que o do Carlos ele consegue entregar para a gente o planejamento geral até o fim da reunião. E o da prefeitura vai acabar a gestão e ela não sai. Viu, Glauco? Desculpe, presidente, interromper, mas assim, só para clarear bem a minha proposta, é assim, o planejamento é do Condema. Tá? A gente faz.
nós vamos ter conversas, se vai ser a Milena lá que vai ser indicada para tratar em nome da secretaria, nos pontos de sinergia do planejamento estratégico do CONDEMA com o planejamento estratégico da política municipal de meio ambiente, que a secretaria está trazendo para o ano, inclusive naqueles itens que a Ângela colocou muito bem, que são apresentados há 3, 4 anos aí, e a gente não vê o contraponto do que realmente está sendo efetivado ou não, né? Eu acho que é útil, mas ela entraria simplesmente para subsidiar o nosso planejamento das informações que devem ser levadas em consideração e tudo mais. Então, assim, a gente estaria isento, ela estaria isenta de não ser tida como alguém com conflito de interesses, mas sim se posicionando em nome da secretaria para contribuir para o nosso planejamento, né? E a gente faz a nossa parte. Eu acho que nós estamos tendo um ruído aí. Ela não estaria apresentando o seu trabalho como representante da secretaria. Ela é uma pessoa especialista, ela não é da Secretaria do Verde, ela é da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, pessoas da Prefeitura. Então, o que ela tem é conhecimento técnico sobre dinâmica, como dinamizar o planejamento estratégico. Ela nem tem exatamente esse domínio específico sobre a Secretaria do Verde, apesar de já ter promovido o planejamento estratégico da Secretaria do Verde, né? Então, o que eu vejo é que se a gente tivesse, como disse o Glauco, aquela moça, a Milena, fazendo a parte, vamos dizer, da dinâmica, com a contribuição do Carlos, com todo o conteúdo que ele sabe que tem que ser inserido em algum momento, porque a gente está aqui com 2 documentos que ela mandou, não é? As referências bibliográficas que ela mandou para nós são muito interessantes, não é? Eu li, aliás, eu até acho que mandei para vocês um que eu encontrei, é um livro que foi publicado e está à venda, custa 60 e não sei o quê, mas eu encontrei no gratuito por causa de uma universidade. Acho que eu já vou mandar para todo mundo a indicação, né? Porque a gente não vai decidir hoje mesmo, tá? Então, não sei se a gente conseguiria fazer isso. Alguma coisa como o planejamento com ela, estou pensando, porque me pareceu bastante referenciada em termos teóricos, a par da prefeitura, tá? Não me pareceu que ela estivesse tão vinculada à política de governo, tá? Me parece Sim. que ela tem uma percepção, é a minha sensação, né? A Jefferson e Glauco que vão dizer mais. Me pareceu que ela tem um preparo técnico com muito boas referências acadêmicas, tá? No meu entender. Somos soldados aí, presidente. O pleno decide, nós vamos para a trincheira. Conta com nós temos que ter que fazer. Ângela quer falar, por favor. Eu gostaria de fazer até um encaminhamento, de ser incluída na Câmara Técnica de Planejamento Estratégico, consultar a presidente e o Jefferson e o Glauco de alguns procedimentos. Eu tenho uma série de perguntas que o Carlos, até consultar o Carlos mesmo, o Carlos, que é o secretário executivo do PROAMB, poderiam estar sendo respondidas. Então, eu quero saber se eu encaminho essas perguntas do PROAMB para o Carlos antes e depois no dia 14 a gente põe na pauta esse assunto do PROAMB, ou se é melhor primeiro a gente discutir esse documento que eu formulei junto com o Mário Sensig na Câmara Técnica e depois a gente faz os encaminhamentos com a Secretaria. Então eu queria ver como que seria a melhor forma. Porque eu estou falando disso porque uma das coisas que eu e o professor Mário
mencionamos tem uma relação direta com o planejamento, porque a gente faz a seguinte pergunta: como aprimorar a participação do CONDEMA na gestão do PROAMB, além da já existente, da participação de um representante, que foi o que a Mariana falou no conselho. Daí a gente pergunta metodologia e prazo para o CONDEMA apreciar o plano de trabalho de 2021, que não foi nem feito, não foi feito o plano de trabalho de 2019, não foi feito o plano de trabalho de 2020, nem nada. Então a gente está falando de dinheiro público, de aplicação de recursos em assuntos estratégicos. E eu acho nada mais pertinente do que discutir isso dentro da Câmara de Planejamento Estratégico. Quer dizer, é uma coisa um pouquinho fora da teoria e do conceito que vocês estão discutindo agora, de uma coisa mais ampla, é uma coisa mais prática, mas que diz respeito diretamente às questões ambientais de Campinas. Porque quais são os temas e assuntos sendo financiados pelo fundo? A gente tem isso claro, a gente quer opinar sobre isso, porque eu acho que o papel do CONDEMA é definir onde vai ser usado os recursos do fundo ambiental, pelo menos como os temas principais, e tem alguns temas que são clássicos. Então, eu queria ouvir da Maria Helena e do Carlos como que eu faço. Eu encaminho perguntas primeiro e participo e passo a participar da reunião do dia 14 já com algumas respostas, talvez seja muito interessante, ou se a gente põe na pauta do dia 14 e começa do começo a discussão da questão do programa. Eu vou ter uma sugestão mais prática. Você manda essas suas perguntas, é uma sugestão, a gente que vai decidir, diretamente para a Câmara. Certo? Eu acho que para a Câmara eu poderia mandar o documento inteiro, que tem perguntas e tal, mas as perguntas só podem ser esclarecidas pela Secretaria Executiva ou pela equipe que participa mais efetivamente do PROAMB, não vai ser pela Câmara. Ah, no seu documento você já tem perguntas? Tem. E aí é que a gente, eu estou estudando aqui como que é a melhor forma de encaminhar. Então, porque, olha, Maria Helena, alguém sabe quanto que tem de recurso no PROAMB? Depois de aquelas planilhas que eles nos apresentaram, então, mas sabe que começar a nos responder qual é a receita, qual é a despesa e qual é o saldo. É isso. Então, mas veja, naquela ata que ficou com um espaço em amarelo, em branco, não sei, que eu pus umas interrogações, é justamente isso que eu pedi para o Carlos colocar, que ele precisava pôr umas informações básicas, porque, com certeza, o balanço ele foi publicado no Diário Oficial. Até eu pedi para ele que indicasse na ata o número do Diário Oficial, a data do Diário Oficial onde apareceu. Mas que ali a gente precisava ter uns itens básicos. Então, eu acho que você poderia, se é assim, ajuda até a fazer a análise daquela ata. Você manda as perguntas para o Carlos e para mim, para os dois, ele já vai providenciar as respostas, certo? E daí a gente já pode até, só para informação, fazer a remessa só para informação, mandar para a Câmara Técnica, para o Jefferson, para eles somente terem uma noção do que você está perguntando. Né? E aí a gente... E depois a gente vai decidir, né, Jefferson? Você vai decidir a dinâmica que vai acontecer. Glauco? Eu acho assim, a minha sugestão seria a Ângela participar da reunião do dia 14, num horário em que a Câmara dedicaria exclusivamente para a conversa com ela. Ela colocaria as questões que ela quer colocar, explicaria de viva voz o porquê disso tudo, tá certo? Eu acho que a gente ganha um pouco mais de velocidade em relação ao desembrulho desse problema que ela está tendo. E aí, em função disso, de tudo que a gente entender dessa conversa com ela, aí, assim,
concomitantemente, ela já faz o documento e a gente já encaminha, porque se a gente for seguir muitos passos, o tempo vai andando e essa reclamação dela de a gente só fica sabendo 5 anos depois, vai demorar mais ainda. Tá, para mim tá bom assim, viu, Glauco? Até facilita um pouco vocês me ajudarem a formular os encaminhamentos para que na prática a gente obtenha o resultado pretendido. Mas deixa eu entender, então você colocaria as questões lá para o PROAMB, né? E na paralela você iria lá na reunião para conversar com a gente, seria isso? Não, fazer tendo ou não tendo a resposta. Não, o Glauco sugeriu que essas perguntas a gente formulassem juntas, porque não são só perguntas, né? É uma série de esclarecimentos das informações que faltam. Quer dizer, o PROAMB hoje está andando, mas só que falta explicações para várias coisas. E daí isso resulta no quê? Uma dificuldade do CONDEMA e da sociedade em geral de participar, como deveria participar das decisões desse fundo. Então, o que a gente quer é que o CONDEMA passe a ser um ator do PROAMB. Então, como chegar nesse objetivo? Aí vai ter que passar por primeiros, quer dizer, vai ter que ter os esclarecimentos, mas eu acho que a gente tem que montar uma estratégia. Então, eu tenho um documento que eu mandaria para a Câmara com perguntas, dúvidas, separando por itens e vocês dão uma olhada, são 3 páginas simples, e a gente discute esse documento e faria os encaminhamentos. Então, talvez essa seja a melhor metodologia. Combinado? O Jefferson, aí a gente só precisa combinar um horário para que a gente... porque no dia 14 a gente já tem Dia 7. Dia 7 a gente já tem um período acertado com a Secretaria. Né? Então, assim, a nossa reunião com a Secretaria é 1h30. Então, isso. Nós vamos conversar com a Ângela meia hora antes da reunião com a Secretaria ou meia hora ou depois que acabar a reunião da Secretaria, não, até para a Ângela não ficar esperando. É que a reunião com a Secretaria no dia 7, e essa reunião seria a nossa reunião ordinária no dia 14. São 2 datas. Então, dia 7 é com a Secretaria. Isso. E a nossa Câmara de Planejamento. Certo? Isso. Aí, dia 14 é só a Câmara. Então, o que eu estava querendo ver se a gente conseguia colocar adiantar no dia 7 a conversa com a Ângela para no dia 14 a gente já ter entendido a coisa e falar, pode ser. Vai, porque aí a gente ganha muito mais tempo. Vai ser 14 a 15h30. 15h30 a gente fica aqui conversando com a Ângela no WhatsApp e fala, Ângela, venha. Pode ser isso? Ou dia 7? 7. Dia 7, desculpa, dia 7. Dia 7. Eu queria perguntar só para o Carlos Alexandre, ou para o Carlos